conhecida dos irmãos. Nós vemos um homem de nome Bartimeu, que a origem hebraica de seu nome significa filho de Timeu. Apenas isso nos foi revelado pela santa palavra do Senhor acerca daquele homem. Nós não sabemos de suas origens, de sua história, do seu passado, das suas dores, do que ele passava dia a dia, enquanto estava ali à beira do caminho, mendigando. A Bíblia diz que ele mendigava. Para alguns dos irmãos aqui é notório saber que, segundo o costume da sociedade judaica, não o costume de um ou outro homem, era costume da sociedade judaica que o ser humano que nascesse desprovido de visão ou de algum defeito físico que o impedisse de trabalhar, era necessário que ele fosse, vamos dizer assim, excluído, ele fosse tido como mendigo, como desamparado, como um coitado. E todos que olhavam para aquele homem sentiam pena. Eu creio que alguns indagavam para ele e diziam assim: eu acho que ele pecou, ou ele estava em pecado, ou talvez ele está nessa situação porque ele mereceu. Se fosse alguém que crê na fé espírita, diria: não, isso é um karma que ele traz. Mas como nós vemos em João 9, quando os apóstolos indagam ao Senhor quem pecou, ele ou seus pais, Jesus Cristo prontamente diz: olha, nem ele nem os pais pecaram, mas essa situação é para que o nome do Filho fosse glorificado na vida deste homem. Aleluia, meu irmão e minha irmã. Eu já abro um parêntese para você nesta tarde, da parte de Deus. Aleluia. Muitos te veem, mas não conhecem a tua trajetória, não sabem da tua estrada, não sabem o que você passa dentro da tua casa, no teu trabalho, no dia a dia. Aleluia. Mas eu venho te dizer: o Mestre te conhece, ele te sonda desde o momento em que foste concebido no ventre de tua mãe, e ele tem vitória para você. Aleluia. O Senhor Jesus tinha algo preparado para aquele homem. Talvez seria mais um dia comum, mais um clamor comum, mas aquele homem era um homem de grande fé, e ele sabia que algo da parte de Deus iria acontecer em sua vida. Meu irmão e minha irmã, se você tiver fé, Deus, aleluia, não se tarda em cumprir as promessas que Ele fez no teu coração. Se Deus falou, Ele vai fazer, meu irmão e minha irmã. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aquele homem, eu creio que ele estava debaixo de uma promessa de um dia talvez voltar a ver. Algumas traduções, nós vemos que aquele homem queria que lhe fosse dado novamente a visão. Algumas traduções, como a que eu estou aqui, diz: mestre, que eu tenha vista. E eu gosto de conjecturar aqui, irmão, imaginar que aquele homem um dia já enxergou a luz do sol, as belezas da terra, já pôde conversar com alguém olhando de olho no olho. E por algum acontecimento, um acidente, a Bíblia não nos relata, ele ficou cego. Gostaria ainda de dizer aqui que talvez ele fosse cego de nascença, mas eu acho mais interessante para nós pegarmos um veio profético, e aleluia, e começarmos a imaginar que aquele dia aquele homem foi abençoado. E nós vemos também, meus irmãos e minhas irmãs, que ele estava angustiado, e era um dia comum na vida daquele homem. Talvez na tua vida hoje tenha sido um dia comum, você acordou da mesma maneira, foi trabalhar, alguma das irmãs preparou o almoço do marido, dizendo: Senhor, eu vou lá porque eu tenho fé que o Senhor vai fazer algo de diferente, aleluia. E alguns estão aqui dizendo: Senhor, que saudade do tempo que o Senhor fazia, do tempo que eu era uma bênção na tua casa, do tempo que eu profetizava, que eu estava no primeiro amor, que eu tinha uma comunhão contigo, Senhor. Talvez aquele cego estivesse da mesma maneira à beira daquele caminho. Aquele homem estava sob maldição. 3 razões para nós dizermos isto. Primeira, João 9:2. Eu já disse para os irmãos que ele estava sob pecado. Segunda, não trabalhavam, tinham pena dele.
Um dos piores sentimentos que nós podemos ter de um ser humano é ter pena, irmãos. Terceira razão, ele era conhecido dos gentios. Talvez ao seu lado não tivesse nada que preste, não tivesse ninguém para dizer algo bom da parte de Deus. 3 vezes amaldiçoado aquele homem era. Mas eu glorifico o Senhor, porque Deus decidiu passar naquele caminho, naquele dia, e mudar a história daquele homem, aleluia, da mesma maneira que Ele decidiu passar aqui nesta tarde para mudar a tua história. Eu começo a profetizar em nome de Jesus que vidas serão mudadas, que portas serão abertas, que empregos, aleluia, telegramas, telefonemas começarão a tocar na casa de crente aqui. Eu já vejo aqui ainda por esses dias o Senhor trabalhando, movendo as águas, e você vai sair daquele caminho e glorificar e ver o Mestre face a face.